Olá, você está no canal Acauã e hoje o assunto é ditadura, uma solução para o país? Se você é um desses dos 15%, conforme pesquisa recente da Datafolha, que apostam que a ditadura pode efetivamente trazer uma solução para os problemas graves da política brasileira, provavelmente você é do tipo de pessoa que talvez rasgue dinheiro. Ou não. Eu talvez possa aqui definir algumas causas para esses casos. Por exemplo, quem sabe por desconhecimento. Talvez você não tenha passado pela experiência da ditadura, como muitos que estão por aí passaram. Talvez você não tenha visto um documentário ou lido pelo menos aquele livro famoso de Dom Evaristo Arns, não é? Brasil Nunca Mais. Ou então não tenha participado de alguns debates ou ouvido algumas informações sobre a Comissão da Verdade, que está instalada hoje para apurar alguns casos daquele período terrível do Brasil dos anos 60, ou mais precisamente desde 64 a 1985, período da ditadura no Brasil, e que causou uma série de males à sociedade brasileira. Saiba você minimamente que nesse período milhares de brasileiros foram torturados, muitos deles assassinados, outros simplesmente desapareceram, não se sabe para onde, além de tantos outros e outras que foram simplesmente exiladas do país, e tudo aquilo que se fazia no país estava sob a chamada então ditadura, ou seja, a falta de liberdade, e quem decidia tudo o que era bom ou ruim para o país, para a educação, para a cultura e etc., era apenas aquela elite que se instalou no poder chamado do poder militar, ou do golpe militar e do governo que se estabeleceu a partir de então, desde o golpe. Portanto, eu peço a você encarecidamente, leia alguma coisa, não aposte em algo que você não conheça. É primeiro preciso saber o que é a ditadura para dizer por aí, eu acho que a ditadura seria uma solução para o país. Uma segunda causa possível para essa postura de quem defende a ditadura ainda hoje seria talvez a questão de um imediatismo. Ao invés de apostar na democracia, que leva muito mais tempo para se resolver as coisas, a democracia que envolve uma série de debates, de discussões, de tempo para se chegar a conclusões válidas sobre esse ou aquele respeito da política nacional, e você aposta numa solução imediatista, ou seja, alguém do poder que diz, seja assim, faça-se assim, resolva-se assim. Caso contrário, puna-se aquele que se opor a esta ou aquela determinação do governo. Tira-se a liberdade das pessoas, tira-se a vida de pessoas e coloca-se muitos na prisão em função de uma definição absoluta daquele ditador ou daqueles ditadores no poder. Portanto, esse caminho da não democracia para ter eficácia é válido, enquanto se pensa só na eficácia. A eficácia é assim, se eu te digo faça tal coisa senão você morre, é claro que a chance de você fazer essa tal coisa, mesmo que seja contra gosto, vai ser muito maior do que aquela vamos discutir o que é possível ser feito. E lamentavelmente essa visão imediatista está presente na cabeça de muitos, que está ruim, truco, vamos resolver a toque de caixa. E uma ditadura seria uma solução viável, pois não se perde muito tempo em discussões. Lamentavelmente, essa visão é equivocada, pois o custo social disso, o custo social humano de se aplicar uma lei, um governo, a partir de uma pequena instância que decide tudo pela população, é lamentável. Então a eficiência é ruim. A eficácia pode ser boa, mas a eficiência não compensa. Uma terceira causa possível é a própria estupidez.
Então o sujeito, o cidadão, alguns dos que apostam na ditadura como solução, simplesmente conhecem as consequências, sabem dos graves transtornos que isso representa para a população, sabem do sofrimento que pode acarretar aos cidadãos, o impedimento de o cidadão viver plenamente a sua cidadania, porém, mesmo assim, acham válida a ditadura como uma solução para o problema político. Ora, meu caro, neste caso, eu talvez aconselhe a você uma clínica psicológica, uma sessão ou várias sessões de psicanálise para você entender melhor o conceito de cidadania, de existência, de vida, de valores éticos e por aí afora. Um pensador francês do século XVI chamado Le Botty, em uma de suas obras do campo da política, denominada Discurso da Servidão Voluntária, levantava a seguinte pergunta: por que o governo tirânico, ou tirano, ou ditador, como queira, consegue dominar sobre todo um povo? E respondia de forma simples: o povo é culpado da tirania, pois é o povo que dá ao tirano o poder. E explicava como funciona o poder tirânico usando a imagem da pirâmide, dizendo assim: no topo você tem o tirano, depois você tem 6 que o aconselham, você tem 60 que o protegem esses 6, você tem 600 que defendem aos 60, e você tem 6.000 que servem aos 600, e por fim você tem 6 milhões que obedecem a essa estrutura de poder na esperança de receber dela algum benefício. Fazendo aqui uma analogia do sistema político brasileiro, não podemos chegar ao extremo de dizer que nós vivemos sob um governo tirânico. No entanto, existem alguns traços de tirania na política brasileira. Você deve concordar comigo, pois, por exemplo, o fato de haver a corrupção instalada no poder nos seus diversos níveis e de forma sistemática é uma forma de tirania contra o povo, pois ela foge ao propósito da política daquilo que já Platão, lá no período clássico da Grécia, definia, que a política é a arte de exercer o poder a favor do bem comum. E, no entanto, esta forma de ação no meio da política é completamente avessa ao princípio da política em si. Além disso, podemos dizer que o sistema político brasileiro tornou-se um campo de oportunismo. Trocentos partidos existentes por aí, com trocentos candidatos, todas as eleições, trazendo seu discursinho água com açúcar, que já não convence mais a população, no fundo não querem servir ao povo, mas servir-se do povo. Além disso, eu somaria que, anos a fio, promessas de reformas, tanto a reforma política quanto a reforma educacional, a reforma agrária, reforma ministerial, reforma tributária, reforma na segurança pública e todos esses discursos que fez parte do pacote de promessas do próprio governo do PT, lamentavelmente até hoje nunca foram feitas a contento. E isso representa uma forma de tirania, pois trai o objetivo da política que visa satisfazer o interesse da grande maioria e não só de uma pequena elite. Apenas para colocar aqui um ponto final na minha conversa e levantar alguns questionamentos para você, eu colocaria que o afastamento, por exemplo, da Dilma, seja através do impeachment, seja através de uma renúncia, o que seria digno da parte dela, considerando os desastres da sua governança, não resolveria o problema colocar outro no lugar. Por que digo isso? Seria como uma máquina estragada que você, trocando o maquinista, continua o problema. E é o que está acontecendo na política brasileira hoje. Portanto, o povo brasileiro deve exigir de forma mais urgente possível a mudança do modo de se fazer política nesse país. E é a isso que eu me refiro, pois um novo governo vai apenas prolongar o problema da saúde de uma política que já está há muito tempo na UTI. A solução, a meu ver, é uma mudança estrutural da política, de colocar a política no seu eixo, de colocar a ética como base dessa política, de fazer as reformas a que me referi anteriormente, de possibilitar que as novas lideranças no poder sejam mais enxutas, inclusive os próprios partidos, os próprios ministérios
e a forma de se fazer política no país como um todo. Esta é a minha opinião, espero que você tenha gostado. Tire lá as suas conclusões e não deixe de se inscrever, de dar a sua opinião, sua sugestão, sua crítica, e assim ficamos. Até a próxima!